Modelos de rede. Os modelos de rede são estruturas conceituais que permitem, sobretudo, a interoperabilidade entre diferentes fabricantes. E o que seria isso? Antigamente, lá nos primórdios das redes, cada fabricante de produtos de rede tinha o seu próprio conjunto de padrões que ele seguia para fabricar os seus produtos. Então, por exemplo, a IBM tinha um conjunto de padrões chamado SNA, e a DEC, que hoje é HP, tinha um conjunto de padrões chamado DECnet. Isso não gerava muitos problemas se uma rede fosse formada apenas por dispositivos IBM ou apenas por dispositivos da DEC. O problema existia quando uma rede possuía dispositivos tanto da IBM quanto da DEC. Como cada fabricante usava o seu próprio conjunto de padrões, os dispositivos de um fabricante não conseguiam se comunicar com os dispositivos de outro fabricante. Em suma, não havia interoperabilidade. Como uma tentativa de contornar esse problema, lá no início da década de 80, a ISO começou a trabalhar em um modelo de rede padronizado que mais tarde seria conhecido como modelo OSI. A ideia por trás do modelo OSI era genial. Todos os fabricantes poderiam usar esse modelo para fabricar os seus produtos, de modo que todos seguissem o mesmo conjunto de padrões e assim pudessem estar abertos à comunicação com produtos de outros fabricantes, possibilitando assim a interoperabilidade. Além disso, o modelo OSI herdava as características básicas do modelo de rede. A sua estrutura era formada por camadas, ou seja, toda a complexidade envolvida nos padrões de rede era dividida em camadas menores, e cada camada era tratada de forma independente e sem interferir em outra camada. Por exemplo, no modelo OSI existe a camada física, que reúne todos os padrões relacionados à infraestrutura física de uma rede, cabeamento, conectores, níveis de sinais elétricos e por aí vai. Existe também a camada de aplicação, que fornece todos os serviços que os softwares precisam para acessar a rede, como HTTP, por exemplo, que é usado pelos navegadores web, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc., para recuperar páginas web de servidores web. Se não existisse um modelo de rede estruturado em camadas, o fabricante do conector físico, que é usado ali no cabo de rede, teria que se preocupar com todos os elementos envolvidos numa rede, inclusive com o protocolo HTTP, que não tem nada a ver com ele. A função das camadas é justamente evitar que isso aconteça. Cada camada é independente e uma alteração que é feita numa camada não interfere, não impacta nas demais camadas. Outra característica do modelo OSI é a sua utilidade em troubleshoot, ou seja, na resolução de problemas de rede. Primeiro porque, para resolver um problema de rede, a gente precisa saber como o cenário deveria funcionar na normalidade. E o modelo OSI é um modelo didático, ou seja, ele pode ser usado para entendermos como uma rede deve funcionar, desde a parte física, desde a infraestrutura física, até os serviços de aplicação. E em segundo lugar, como o modelo OSI é dividido em camadas, a gente pode resolver um problema seguindo camada por camada, ou seja, tentar resolver o problema parte a parte, não tudo ao mesmo tempo. Por essas razões, o modelo OSI é de grande utilidade na resolução de problemas de rede. Mas apesar de todas essas características muito boas, o modelo OSI nunca chegou a ser aplicado por completo na vida real. A ISO, que foi quem criou o modelo OSI, sempre foi muito burocrática em seus processos de padronização. E o mercado de redes na época já precisava de um modelo padrão o mais rápido possível, eles não queriam ficar presos a um fabricante. Dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um segundo modelo de rede estava sendo criado em paralelo com o modelo OSI. Mais tarde, esse modelo se tornou público e diversos voluntários de todo o mundo começaram a trabalhar em cima desse modelo, criando assim os padrões que poderiam ser usados por todo mundo. Mais tarde, esse modelo ficou conhecido como modelo TCP/IP. Ambos os modelos, tanto OSI quanto TCP/IP, possuem características similares. Os dois são formados por camadas, os dois definem padrões, os dois podem ser usados para troubleshooting. A maior diferença entre eles é que o modelo TCP reúne todos os padrões que são usados nas redes de hoje em dia, enquanto o modelo OSI é apenas conceitual. Hoje em dia o modelo OSI é usado apenas por questões de nomenclatura. Por ser mais antigo que o modelo TCP/IP, as camadas do modelo OSI ficaram mais famosas entre os engenheiros de rede.
E até hoje, quando falamos em camadas, sempre nos referimos ao modelo OSI. Por exemplo, quando a gente diz que o IP é um protocolo de camada 3, estamos dizendo que no modelo OSI, o IP faz parte da camada 3, ou da camada de rede, como você preferir, muito embora o IP seja um protocolo definido no modelo TCP/IP. O modelo OSI é formado por 7 camadas, que são numeradas e nomeadas, ou seja, podemos nos referir às camadas através de números ou de nomes. Já no modelo TCP/IP, temos 4 camadas, que são apenas nomeadas. A estrutura do modelo TCP/IP é muito mais simples do que a estrutura do modelo OSI. Por serem os dois modelos de rede que a gente usa hoje em dia, a gente precisa saber associar as camadas do modelo OSI com as camadas do modelo TCP/IP. As 3 primeiras camadas do modelo OSI são associadas à primeira camada do modelo TCP/IP. Isso quer dizer que as funções realizadas pelas 3 primeiras camadas do modelo OSI são também realizadas pela primeira camada do modelo TCP/IP. As camadas de transporte em ambos os modelos são associadas uma à outra. Já a camada de rede no modelo OSI é associada à camada de internet no modelo TCP/IP. E por fim, as 2 últimas camadas do modelo OSI são associadas à última camada do modelo TCP/IP. A associação entre as camadas dos dois modelos é fundamental para que a gente consiga associar um protocolo do modelo TCP/IP, que é usado na vida real, com uma camada do modelo OSI, que é usado para questões de nomenclatura, como a gente já viu. Por exemplo, o IP é um protocolo de camada 3. Isso, é claro, no modelo OSI. Mas como a gente pode saber em qual camada do modelo TCP/IP ele é definido? Através da associação entre camadas. Como a camada 3 do modelo OSI está associada à camada de internet do modelo TCP/IP, então a gente sabe que o protocolo IP está definido na camada de internet do modelo TCP/IP. É importante frisar que quando falamos de camadas, estamos sempre nos referindo ao modelo OSI, e quando falamos de protocolos e padrões de rede, estamos falando de elementos definidos no modelo TCP/IP. Por exemplo, o HTTP é um protocolo definido na camada de aplicação do modelo TCP/IP, mas também podemos dizer que ele é um protocolo de camada 7. Onde está a camada 7 no modelo TCP/IP? Ela não existe, pois essa camada 7 está no modelo OSI. Por associação, o HTTP faz parte da camada 7 ou camada de aplicação do modelo OSI.